Eu conversei com a doutora Sandra por telefone e pela primeira vez tivemos algumas divergências. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Os Quatro de Idaho. Na verdade, hoje esse episódio ele é especial e os que virão também, porque é uma minissérie dentro da saga. E vocês já vão entender melhor o porquê depois, conforme a história for se desenrolando. Mas hoje nós temos informações importantíssimas, na verdade uma das informações mais esperadas desde que esse caso começou. Pois é, você já vai ouvir tudo em detalhes. Lembrando que eu tenho informações explosivas também, que serão reveladas nesse episódio, no próximo e depois do que vem depois desse também. Então, vai ser bem tenso, mas temos muitas novidades, a participação da doutora Sandra também, que é advogada nos Estados Unidos, ela tem doutorado em Direito Internacional e ela vai dar explicações muito incríveis aqui ao longo dos episódios. É impressionante a sabedoria e o conhecimento da doutora Sandra. Inclusive, se você quiser, depois vai lá, conheça o canal dela, Investigação Lei TV, ela tem um conteúdo de qualidade, um trabalho maravilhoso e tudo que ela produz é muito bom. Eu atesto de olhos fechados. E se você quiser, você também pode conferir, tá? Outras atrações aqui do canal, inclusive toda a saga, temos mais de 50 episódios, eu tenho coberto o caso desde o começo, quem tá aqui no canal já tá cansado de ouvir isso, se você é novo então saiba, a história até passo a passo, tudo que tem acontecido, além de outras atrações super especiais, minisséries, conteúdo que eu produzo sempre com muito carinho e qualidade aqui pra vocês, e eu espero que vocês gostem. A data do julgamento do Bryan Kohberger, o suspeito dos homicídios dos estudantes de Idaho, está definida, mas onde o julgamento pode ser realizado ainda não foi decidido. O juiz John Judge, do 2º Distrito Judicial de Idaho, no Condado de Latham, em uma audiência na quinta-feira, 27 de junho, agendou o julgamento dos homicídios relacionados ao Bryan para junho do ano que vem e planejou um julgamento de 3 meses de duração. Esse cronograma levaria o julgamento até a maior parte de agosto de 2025. Enquanto olho para tudo isso, haverá muitas moções, muitas audiências e muito trabalho, disse o juiz, que continuou. E eu tentei equilibrar isso e eu acho que é um equilíbrio bem justo e espero que realista. Após a audiência, o juiz emitiu sua ordem por escrito para que o julgamento começasse em 2 de junho de 2025 e durasse até 29 de agosto de 2025. O processo lista uma série de outras moções e prazos de audiência que estão relacionadas com o caso, que está obviamente sendo acompanhado muito de perto. E o juiz disse que esperava levar 2 semanas para formar o júri e 8 semanas para o julgamento. O Bryan, de 29 anos, enfrenta 4 acusações de homicídio de 1º grau pelos homicídios com facadas dos alunos, dos estudantes, que ocorreram em novembro de 2022, e as vítimas foram as veteranas Kaylee Gonçalves e Madison Mogen, ambas de 21 anos, a caloura Zana Kernodle e o calouro Ethan Chapin, ambos de 20 anos. A sentença do Bryan, se ele for condenado, pode levar até 2 semanas, incluindo argumentos a favor e contra a execução. Os promotores pretendem buscar a pena máxima para o Bryan, a pena capital. Os promotores e a equipe de defesa pública dele também não ofereceram nenhuma objeção ao cronograma proposto pelo juiz, e a data programada atendia ao pedido anterior da promotoria para um julgamento durante o verão para evitar conflitos com a escola secundária local e o calendário acadêmico da Universidade de Moscou. E é claro, essa universidade é a universidade onde as 4 vítimas frequentavam e que também derrubou a casa onde eles moravam. A Anne Taylor, a principal defensora pública do Bryan, chamou o cronograma de julgamento de razoável, mas observou que ela ainda tinha que apresentar evidências sobre sua pressão para mover o julgamento para fora do condado de Latham devido a preocupações de parcialidade do júri. Nesse caso, o júri local contra o seu cliente. E a promotoria se opõe à mudança de julgamento para outro lugar no estado, e uma audiência sobre o assunto foi marcada para 29 de agosto. Aí o juiz disse em sua ordem escrita o seguinte: se essa moção for deferida, o tribunal prevê que as datas do julgamento não serão alteradas, embora o local do julgamento seja alterado. A audiência de quinta-feira, qual o Bryan compareceu vestindo um terno azul marinho e gravata, durou menos de 15 minutos. Sentado ao lado dela, ele se levantou na conclusão e foi orientado por um oficial de justiça e saiu da vista da transmissão ao vivo da corte usando algemas nos tornozelos. Então o juiz falou: olha, estamos a cerca de
13 meses da acusação, e eu acho que neste ponto, que esta é a minha opinião, estamos chegando ao ponto retornos decrescentes. Os pais da Katie Gonçalves têm sido alguns dos maiores proponentes do agendamento de uma data para o julgamento e também criticaram o ritmo lento percebido no processo legal. Claro, até este ponto. E em uma declaração ao Statesman na quinta-feira por meio do seu advogado, os Gonçalves disseram que esperavam que o julgamento permanecesse no condado de Latam para ajudar a evitar mais atrasos. E ele disse, sabe, foi um bom dia hoje. Conseguimos marcar uma data para o julgamento e as coisas parecem estar avançando. Estamos um pouco mais perto da justiça hoje para Kaylee, Maddie, Zana e Ethan. E obrigado novamente por todo o seu apoio e orações. Isso significa muito para a nossa família. Se o Brian for condenado, o júri terá que chegar a uma decisão unânime para condená-lo à pena capital, de acordo com a lei de Idaho. O Brian conseguiu também garantir aos investigadores que trabalham em seu nome acesso a registros de DNA lacrados essenciais para que a polícia o identificasse como suspeito. A pedido dos advogados do réu, Brian, o juiz John expandiu os privilégios de revisão para as informações protegidas enquanto ele continua a montar sua defesa legal. A decisão do tribunal veio após uma audiência a portas fechadas sobre o assunto realizada no mês passado. Os promotores estaduais inicialmente lutaram contra a liberação de documentos para a defesa referentes ao uso de genealogia genética investigativa, ou o IgG, que acabaram perdendo no tribunal. E a técnica avançada de policiamento envolve criar DNA encontrado em uma cena de crime para sites públicos de genealogia para construir uma árvore genealógica e restringir a lista de possíveis suspeitos em crimes violentos. O juiz John Judge, do 2º Distrito Judicial de Idaho, no condado de Latam, decidiu no ano passado que a defesa atingiu o baixo limite necessário para mostrar que pelo menos alguns dos registros do IgG, o grande júri, são relevantes para a apresentação do caso do seu cliente. Só que o gabinete do promotor público do condado de Latam, que está liderando o processo inclusive contra o Brian, não pareceu se opor formalmente a permitir que os investigadores da defesa inspecionassem os registros de DNA, apesar da insistência de defesa, no caso, o juiz conceder o pedido da promotoria de que a audiência fosse fechada ao público. Os advogados do Brian também pediram que a maioria dos registros do IgG que os promotores estaduais tiveram que adquirir do FBI depois que os seus investigadores auxiliaram no caso de homicídio de alto perfil fossem revelados e tornados públicos. E eles concordaram que as identidades dos parentes do Brian, incluídas no processo da árvore genealógica, deveriam permanecer ocultas do público. O juiz não abordou o pedido da defesa para revelar registros adicionais do IgG em sua decisão, que expandiu o acesso da equipe de defesa pública do Brian aos documentos. Não consigo conter minha felicidade. Finalmente esse julgamento foi marcado. Eu acho que para quem tem vivido esse caso tão intensamente desde o começo, sabe como isso é importante, como isso é esperado. E é claro que a partir daqui isso muda todo um contexto, porque tantas coisas estavam sendo pressionadas e a coisa entre a promotoria e a defesa do Brian estava quentíssima nas últimas semanas, inclusive nos últimos meses. Eles tiveram muitos atritos e é claro porque a defesa do Brian estava se aproveitando ali das moções e estendendo, só que agora essas extensões acabaram. Lógico que assim, por tudo que eu entendo, pelo que o juiz falou, teria que ser muito difícil agora para que houvesse um outro adiamento, mas todas as vezes que o encontro entre eles acontecia para que uma data de fato fosse estabelecida, simplesmente tudo desabava no último minuto. E agora finalmente aconteceu. Me chama a atenção que isso basicamente não virou manchete, assim, eu fiquei chocado, eu inclusive fiquei sabendo pela doutora Sandra, ela mandou o link da audiência, então foi muito legal, assim, e especificamente eu estou realmente contente por isso, porque as coisas estão andando. E nós vamos chegar a julgamento, que é muito importante, o que é relevante, e é claro que faz toda a diferença, porque existem muitas questões que serão expostas nessas audiências. Nós vamos entender exatamente o que aconteceu com as meninas, com a Dylan, com a Bethany, quem viu o quê, quem ouviu o quê naquela noite, quem disse, quem mandou tal mensagem, e também ver quais são os outros segredos que a promotoria tem sobre o Brian. O que é claro que vai deixar tudo muito movimentado e vai fazer uma diferença muito extensa ao longo de todo o processo, porque esse caso, ele é um caso que mexeu com muitas pessoas e não foi à toa. Nós estamos falando de
de vítimas que foram emboscadas da pior maneira possível, ou seja, pessoas que estavam ali deitadas, pessoas que estavam, né, em suas respectivas casas, e a brutalidade do que aconteceu em um ambiente em que nada disso era esperado, e considerando também que das pessoas que podem se identificar com esses jovens, nós também temos pais que se identificam com essa situação porque os seus filhos estão na faculdade, estão na universidade, né, o pavor, o terror de tudo que aconteceu na época, de que o vilão de tudo isso, de repente, conseguisse promover um outro ataque, e as respostas ligadas a essas perguntas, principalmente pela captura do Brian, né? Que olhando hoje a gente pode dizer não se passou muito tempo, né? Não demorou tanto tempo para pegar o Brian. O crime aconteceu em novembro, eles o capturaram no final de dezembro, mas na época parecia uma eternidade. Cada dia em que não havia nenhuma resposta era um sofrimento. E esse foi um sofrimento compartilhado que muitas pessoas vivenciaram, e eu acredito que vai haver muita ressignificação através dessas experiências, ou melhor, a partir dessas experiências, com a experiência que vai ser associada ao que vai ocorrer naquele tribunal. É óbvio que tudo pode acontecer, pode chegar a, de repente, algo desabar que ninguém estava prevendo, esperando, pode, é claro, mas eu acho que na altura do campeonato e considerando tudo que nós que acompanhamos esse caso passamos, estar observando, estar olhando audiência após audiência, moção após moção, identificando as pessoas, entendendo quem eram as vítimas e observando tudo em volta, sabemos que esse é um momento que pontua de forma definitiva o começo do fim, que é claro, não está tão perto ainda, mas também não está tão longe. Porque antes, quando olhávamos para o horizonte, não víamos data de julgamento, não víamos nada, mas agora nós vemos. Um julgamento que começa em junho, que termina em agosto. Isso com certeza é uma vitória, e eu fico feliz pela família da Katie, eu também fico feliz pelos outros pais que não são vocais, estão vivendo a dor cada um à sua maneira. Pelo que eu entendi, a doutora Sandra compartilhou comigo que a família do Ethan não vai assistir às audiências, eles não pretendem se envolver no julgamento. Eu imagino que o luto, eu imagino que a forma como ela encontrou psicologicamente para lidar com todo esse horror, um meio de seguir em frente, abrindo mão do que está ligado a essas ocorrências, ou seja, a pendência, porque a pendência como um todo é o processo judicial. Quando esse processo acabar, eu acredito que todas as famílias das vítimas, principalmente os Gonçalves, que estão mais envolvidos, vão começar a viver um outro momento. Um momento no qual eles terão que se desligar de toda angústia, de toda espera, processar o luto de um jeito que ainda não processaram. Processando o luto a partir de um ponto de vista específico. Um ponto de vista que tem a ver com o encerramento. Um encerramento que essas famílias merecem e que em breve vai chegar, especificamente no próximo ano. Então eu estou muito feliz, estou energizado e eu estou contente por estar aqui e conseguir compartilhar essa notícia depois de tantos vídeos, 50 vídeos, desde 2023, e tem sido uma experiência impressionante. É uma experiência única, literalmente, porque embora eu já cobri um julgamento antes, o julgamento do Johnny Depp, mas foi uma experiência completamente diferente. Eu acho que é uma experiência também que, inclusive, não se repete pela forma como tudo aconteceu e pelo nível de atenção global que aquele caso atraiu. E foi um caso que, inclusive, foram os inscritos aqui do canal, as pessoas que acompanham o meu trabalho, que me empurraram, literalmente, né, me obrigaram a fazer uma enquete aqui de tantos pedidos que eu recebi. E foi uma experiência única, porque eu comecei naquele caso sem esperar nada, assim, com sinceridade. Eu não esperava nada daquele caso e foi uma experiência muito rica. Foi uma experiência muito rica, eu gostei demais. Claro, minha rotina foi para as alturas. Foram madrugadas editando, gravando vídeo. Eu lembro inclusive ali de uma madrugada que foi apavorante, por conta que eu tinha que parar de falar a cada 15 segundos, porque um carro passava na rua. Olha, mas no geral valeu a pena. E aquele caso ele teve uma resolução maravilhosa, foi um caso que teve um final bem merecido, é claro, se dependesse de muitos de nós, a situação da Amber seria ainda pior, não seria, com certeza ela não teria, não receberia, né, tanta indulgência como ela ainda recebeu, de certa forma, ali no júri.
mas foi uma vitória. Eu acho que para todos que se importavam com o caso, todos que gostam do Johnny Depp, todos que analisavam aquela situação e viam o absurdo de tudo aquilo. E é claro que revoltava muito na época a mídia, a narrativa, as mentiras, os enganos, as fake news dos veículos de comunicação. Mas a grande diferença desse caso para o do Johnny Depp é que o caso do Johnny era um caso de reputação. O que, de fato, faleceu foi a imagem pública dele, a carreira dele foi afetada, a gente sabe disso. A carreira do Johnny Depp, mesmo após a vitória do julgamento, a mídia continuou na sua mesma posição. Vocês viram, ele não recuperou grandes papéis, ele não está nos holofotes, no meio de grandes artistas. O Johnny Depp acabou sendo excluído de Hollywood por conta da Amber, e apesar que o mesmo ocorreu com ela. Só que o caso aqui, ele envolve vidas que se perderam, que não vão voltar, independente do veredito. Vidas que não serão retomadas, mesmo que o Brian confesse por livre e espontânea vontade. Infelizmente, nada vai mudar o que aconteceu, mas o que muitas pessoas precisam e o que muitas pessoas esperam nesse caso é ver a justiça de certa forma sendo feita. De que ainda, em algumas partes do mundo, quando uma pessoa comete um ato impensável, ela também é responsabilizada. Contudo, eu ainda não tenho noção de como eu vou fazer a cobertura do julgamento, eu ainda vou ter muito tempo para esse planejamento, porque estamos falando basicamente de quase um ano de diferença. E eu também estou curioso para ver especificamente, de forma líquida, quanto nós vamos realmente ver, porque tem essa parte da seleção do júri, então isso eu vou perguntar para a doutora Sandra depois, mas se for algo transmitido, com certeza eu gostaria de ver, eu sempre tive muito interesse, claro, eu também imagino que, obviamente, as câmeras não vão filmar os jurados, né? O caso do Michael Peterson, os jurados foram registrados ali nas câmeras, mas o caso de Idaho eu acho muito improvável que isso aconteça. Se os jurados, inclusive, não forem isolados, dependendo do nível da repercussão. Mas se a audiência for transmitida, a seleção do júri, mas eu acho que realmente isso seja improvável, seria uma experiência muito interessante. Então, tem todos esses processos, de fato, que antecedem o julgamento como um todo, mas eu tenho certeza que já a partir do primeiro dia, realmente vamos ver a fogueira acender, porque cada lado vai impor a sua história, vai expor exatamente o que vão alegar, então isso tudo é muito interessante. E é uma experiência multifacetada, de todas as formas, de todos os ângulos e de todas as... Na época do Johnny Depp, eu condensava os dias do julgamento, então especificamente ali, porque eu não peguei o julgamento desde os primeiros dias, né? Eu peguei o julgamento quando ele tinha entrado naquele intervalo, então eu fui conferindo as audiências, reunindo material, e aí eu fui condensando as semanas em vídeos. Então a primeira parte toda do julgamento rendeu 4 vídeos, e depois eu fui fazendo vídeo a vídeo do que estava acontecendo, mas não em real time, não tinha como, era improvável. Eu não sei como eu vou fazer o de Idaho, a situação é muito diferente aqui, é muito complexa, então é algo que eu realmente vou ver. É muito provável que o primeiro dia que já tiver, né, televisionado, eu esteja aqui sim, pelo menos já no primeiro dia, compartilhando tudo o que for exibido, e a partir daí nós vamos ver. Mas de qualquer forma, todas essas decisões serão tomadas a partir do momento que, de fato, todas essas esferas estiverem mais palpáveis e, é claro, ao alcance das minhas mãos. E agora eu vou conversar um pouco com a doutora Sandra, ela já está esperando a minha ligação. A gente vai discutir um pouco os últimos desdobramentos, um pouco dos detalhes, tudo que tem acontecido nessas últimas semanas e, é claro, a opinião jurídica dela sobre como exatamente, né, o que ela vê que a promotoria tem como vantagem ou como o Brian tem como vantagem e o que está em desvantagem para cada lado. Oi, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e você, como é que você tá? Eu tô bem, boa noite. Boa noite. Obrigado por me receber o pessoal que está comigo agora, nessa hora. E aí, como é que a senhora tem visto? Finalmente esse julgamento foi marcado e Sim, isso foi bastante, acho que de certo modo até surpreendente, considerando que parecia que estava distante. É engraçado, mas dentro da previsão inicial da senhora, já naquela época, ano passado, a senhora já falava que imaginava que o julgamento aconteceria lá para 2025. Então, eu lembro. Oi, não é que tá ouvindo um barulho? Parecia que...
Tava vendo um sinal, tipo um sinal de sininho aí ou não? Ou é daqui? Não era daqui, eu fechei. Ah, tá. Celular. Que coisa. Ah, tá olhando aqui, pensei que era algum despertador. Mas então, como é que a senhora tá vendo, basicamente, essa esfera inicial agora do julgamento, né? Vai durar 3 meses. Até tem uma coisa muito importante que eu queria perguntar. A senhora acha que vai ser televisionado a seleção do júri? Que isso é um ponto muito interessante, não? Não vai. Isso nunca é televisionado aqui nos Estados Unidos. Tem o canal Court TV, né? Uhum. Eles não mostram quem são os jurados nem nada por causa disso, né? Para preservar a privacidade deles. Então, não mostram quem são os jurados. Ah, nossa, deve ser uma experiência muito rica. A senhora já participou de seleção de júri? Não nos Estados Unidos, no Brasil já No participei. Brasil? Ah, olha. Sim, aqui nos Estados Unidos não. Não, já fui convocada várias vezes, mas não pude atender. Aham. Porque eram dias que eu não podia. Ah, Então aí eu tive que negar. Mas fui convocada já umas 4, 5 vezes. É por sorteio, né? é por sorteio. Mas é na região onde a senhora mora, né? Sim, sim. Ah, Todas as vezes que eu fui chamada, eu tive que declinar a convite e eu tive. e quanto tempo a senhora acha que leva essa seleção do júri? Bom, eu acredito que deve levar ali, porque são muitas pessoas que vão estar lá. Em primeiro lugar, nós precisamos saber se vai ficar na mesma county ou não, né? Que é no mesmo bairro, vamos dizer assim, né? Na mesma cidade, ou se vai mudar para uma outra, né? Uhum. Por enquanto ainda está essa briga aí da transferência ou não. Se vai para uma outra cidade diferente, aí pode ser mais rápido. Mas uma cidade, apesar que todo mundo vai conhecer o caso, né? Mas eles vão levar em conta que talvez nem todo mundo tenha conhecimento daquele caso, naquele local, então pode ser que tenha mais jurados que realmente nem sabem. Tem donas de casa, empregados, que mal liga a televisão, mal sabe o que está acontecendo no mundo. Então. Agora, se for feito ali na região onde aconteceu o crime, aí é mais complicado, porque ali todo mundo está sabendo o que aconteceu. Então, haja jurado para eles poderem, porque eles precisam responderem várias perguntas, né? Quando não são feitas, se eles têm conhecimento do caso, se eles leram a notícia quando ela saiu, de que forma que eles souberam, se eles têm uma informação, se eles têm uma opinião pré-formada e por aí vai, né? Uhum. Então vai ser complicado e pode levar ali 2, 3 semanas até mais. Meu Deus! Sim, pode levar. Agora, como eu falei, se for uma cidade um pouco mais longe, talvez menor, aí pode ser até mais rápido, né? Mas aqui tem julgamentos grandes aqui, pode levar um mês, só na seleção dos júris. Nossa! E o número é um número geral estabelecido nacionalmente ou depende de estado para estado? Não, depende de estado para estado. E normalmente varia mais ou menos quanto? Bom, é assim, já a maioria, né, dos estados eles fazem uma seleção de 100 pessoas, né? 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eles vão selecionar lá, mais ou menos no dia, umas 50, porque você tem que ter os que são os escolhidos e os substitutos também, né? Dos escolhidos. Porque vai que o escolhido lá ficou doente, aí o substituto tem que entrar, né? Então, eles geralmente fazem ali uma cadeia mais ou menos de umas 40 pessoas, 35, 40 no máximo, vai ficar na faixa de 35 pessoas, né? Para que eles possam selecionar o número dos jurados e depois os outros ficam de reserva em caso de uma emergência, se alguém ficou doente, alguém precisou sair, qualquer coisa, um repõe o outro, né? Uhum. Então é dessa forma. Eu desde o início eu lembro que eu falei para você que ia demorar mesmo, porque casos assim demoram 3, 4 anos, né? Apesar que a advogada dele ela foi muito categórica, eu assisti, né, aquela audiência, né, foi televisionada aqui com o juiz, que ela reiterava que ela concorda em junho de 2025, mas ela deixou bem claro, e isso foi postado em ata, que se acontecer algum fato novo que ela não tinha conhecimento naquele dia que ela concordou com o juiz de 2025, ela poderá entrar com uma petição, que a gente chama de bolsa. Aí o juiz acabou concordando. O juiz não queria concordar com isso, não. Ele queria deixar junho e acabou. Mas ela disse que uma prova pode aparecer lá na frente e se a prova aparece 2 semanas antes, ela não vai ter prazo, ela não vai ter tempo. Então, aí depois o juiz concordou com ela, ficou junho de 2025. Mas se alguma coisa aparecer de uma hora para outra,
Nesse caso, vamos supor, é comum, porque assim, em filmes, na dramaturgia, a gente vê que, não até por conta da própria promotoria, mas de repente alguém consegue descobrir uma prova ali, sabe, nos momentos finais. Isso na vida real é comum de acontecer, sei lá, no meio do julgamento, uma prova que a promotoria não sabia mesmo, que alguém descobre e vira tudo, isso é comum? É comum, é É comum. possível. Não, comum, mas é possível. Isso já aconteceu muitas vezes. Aí, simplesmente, tem casos que o julgamento não chega nem à fase da sentença, o juiz simplesmente declara o julgamento todinho anulado. Meu Deus! Sem nem ter ido para o julgamento, entendeu? Nossa! Não, acontece sim, porque todas as provas, uma parte tem que deixar a outra saber com antecedência para que uma possa ter o direito, né, de questionar aquela prova. Se você indica, por exemplo, um perito, você tem que falar o perito, o nome e tal. A parte contrária tem que saber, porque a parte contrária vai querer verificar se aquele perito é de verdade, o perito, quantos anos ele estudou para chegar até aquilo, entendeu? Então a parte contrária tem que saber todas as testemunhas e as provas que vão ser usadas para que um possa rebater o que o outro está falando, né? Nesse caso, mas de qualquer maneira, a promotoria esconder alguma prova seria ilegal, né? No mínimo. Não pode. Não né? pode. Nessa última audiência que houve aí, a promotoria reiterou que não estava escondendo prova nenhuma, que o que eles tinham, eles estavam apresentando, mas eles ainda continuavam esperando provas do FBI e que eles não haviam recebido, por isso que eles não estavam ainda dividindo essas provas com a defensoria, mas porque eles não receberam os resultados ainda. Essa primeira parte da chamada com a doutora Sandra estava indo muito bem, a gente estava conversando, o diálogo estava fluindo. De repente, a doutora Sandra fala o que eu não esperava de forma alguma. Analisando a minha linguagem corporal agora, revendo o vídeo, é impressionante ali a resposta física que eu tenho em relação à consideração que ela faz, que é explosiva. Isso é uma coisa que muita gente ficou curiosa. O porquê que o FBI está demorando tanto para entregar essas demandas, considerando já que mais de 365 dias se passaram desde que eles estavam em mãos com isso? Bom, toda prova ela é muito examinada. Legalmente falando, não tem por que o FBI tratar um caso que teve tanta divulgação com mais cuidado do que ele vai cuidar de um caso qualquer, né? Mas nós bem sabemos, como o caso é um caso bem público, então o FBI vai tentar fazer de todas as formas possíveis, exaurir todas as vias que eles têm para provar que o que eles têm em mão é correto, aquilo está certo, para não ser questionado lá na frente, entendeu? Uhum. Como eu falei, todos os casos precisam ser tratados da mesma forma, grande, pequeno, conhecido, desconhecido, mas a gente bem sabe que na vida real não acontece muito assim, né? E eu acho que tudo isso tem muito a ver com o lance do DNA. Ah, sim. Entendeu? Como eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você, por enquanto, né, tudo que se tem falado até hoje, até a data de hoje, o único DNA encontrado é o chamado DNA de toque, né? Uhum. E esse DNA de toque tem várias falhas e eu, particularmente, se eu sou uma jurada, eu não condeno uma pessoa por causa de um DNA de toque, de forma alguma. Ah, é? Mas diferente de todos os outros episódios de Idaho, este aqui ele está abrindo uma investigação especial dentro da saga de Idaho. Porque existem alguns pontos que vieram à tona recentemente e eu passei os últimos dias reunindo todos esses dados. Porque o que vem agora é uma sequência de supostas revelações há muito esperadas. E tudo começa com um homem, que vocês vão ver a foto agora. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida.
vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!